É possível treinar o seu cérebro? Pessoas que têm dificuldade, né, de foco, de manter a atenção. Será que é possível você usar a parte do seu cérebro que fica ocioso o tempo todo, porque você não consegue ativá-lo? É o que nós vamos saber agora, porque nós estamos recebendo aqui no programa a diretora do Instituto Supera, que chegou em Itumbiara com essa proposta de ajudar as pessoas a usar melhor a capacidade do seu cérebro. Eu estou com a Alessandra Harumi, Alessandra Harumi, que é a diretora da escola Supera. Alessandra, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem, telespectadores, pessoal de casa? E realmente eu estou aqui, né, para falar um pouquinho do Supera, a ginástica para o cérebro. Antes de nós falarmos, né, deixa eu só um pouquinho aqui aí para você aparecer melhor aqui, né? Antes de nós falarmos, né, se realmente é possível nós treinarmos o nosso cérebro, eu queria que você falasse um pouquinho o que é a Supera, se é realmente essa a proposta mesmo que vocês trouxeram aqui para Itumbiara. Isso mesmo, Herbert. O Supera é uma escola de ginástica para o cérebro, tá? Então nós estamos presentes em mais de 300 unidades no Brasil. Temos inclusive uma unidade em Portugal, né? Em Lisboa também conta com uma unidade do Supera. E atendendo realmente assim esse anseio da população de cuidar do cérebro, cuidar da saúde do cérebro. Então, assim, recentemente nós inauguramos a nossa unidade aqui em Itumbiara. É um prazer trazer esse trabalho, essa novidade, esse meio de propiciar a qualidade de saúde, bem-estar mental para a população de Itumbiara. E é possível mesmo treinar o nosso cérebro? Sim, com certeza. É possível sim treinar o cérebro. E como que a gente treina o cérebro? Toda a metodologia do Supera é baseada na neurociência. Tá? Então, assim, o cérebro é um órgão extremamente inteligente. Mas uma das facetas da inteligência do cérebro é ele ir para a zona de conforto, né? Buscar fazer tudo na forma do piloto automático. E aí a forma de malhar o cérebro é tirar o cérebro da zona de conforto. Como que a gente faz isso no Supera? A gente propicia para o cérebro novidade, variedade e um grau de desafio sempre crescente. Então, são atividades de raciocínio lógico, dinâmicas, jogos pedagógicos. E a nossa principal ferramenta de trabalho é essa daqui, é o ábaco. Esse modelo de ábaco, não sei se você conhece, mas ábaco são vários instrumentos de cálculo. Este modelo é o modelo japonês. Ele se chama Soroban. Então, ele é no Japão e em outros países orientais, ele é utilizado como uma ferramenta de cálculo. No Supera, a gente utiliza ele como uma ferramenta, além de ser válido para os cálculos, para controle e treino da atenção sustentada. E, assim, é muito interessante os benefícios do ábaco para a saúde cerebral. Deixa eu mostrar aqui. Dá para pegar aí, produção? Vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é o ábaco. Quando você está no primário ainda, né? Isso. A gente estuda sobre esse instrumento, né? Que é um instrumento bem primitivo, né? Que era usado para fazer cálculos, não é isso? Isso mesmo. Esse instrumento era usado para fazer cálculos, né? Dependendo da forma que você movia as peças, você conseguia fazer. Isso aqui era a calculadora primitiva. Isso. O ábaco realmente ele é um instrumento milenar de cálculo, como você mesmo colocou. Ele é um instrumento primitivo, milenar de cálculo. E o objetivo, no Japão e em outros países orientais, ele ainda é utilizado tanto pelos adultos como uma calculadora, porque diferente da calculadora, onde o operador apenas insere os dados, no ábaco, o operador é quem faz as contas. E para ele fazer as contas, ele tem que ter uma atenção sustentada. Então, o ábaco, ele propicia ao aluno o controle de concentração e também ele vai criando uma outra noção realmente das quantidades, algo que desenvolve muito a questão do raciocínio lógico. Tá? Então, assim, é por isso que com as crianças, o ábaco, o exercício reiterado do ábaco, ele propicia atenção sustentada, concentração e desenvolvimento do raciocínio lógico e, de uma forma geral, para todos, além do trabalho da coordenação motora, que também é desenvolvido, para todos, ele traz esse benefício de treinar o nosso cérebro a se manter atento por mais tempo em uma determinada atividade. Você falou uma coisa interessante, de que nós nos acostumamos a agir no piloto automático, né? Isso. Tanto é que quando nós fugimos um pouco da rotina, isso pode até trazer algum tipo de problema.
Por exemplo, você está muito acostumado, você que dirige, você está muito acostumado ao piloto automático, você já sabe, né, quando você entra no seu veículo, o que você tem que fazer e tal. Acontece algumas vezes, por exemplo, de você sair de um ponto A e ir para um ponto B, você está tão no automático que quando você chega no ponto B, você fica pensando, gente, eu passei por tal lugar? Eu fiz isso aqui? Justamente. Quer dizer, o nosso cérebro acomodou. É. Então, o que vocês estão propondo aqui não é mágica. Não, Na é verdade, treino. é treinar o seu cérebro para que ele possa estar atento, estar focado e trabalhar o tempo todo. Isso mesmo, isso mesmo. Na verdade, assim, o trabalho do Supera é um trabalho muito sério, um trabalho que tem, inclusive, comprovação científica, tá? Foi feito um estudo na Universidade do Rio de Janeiro, com um grupo de idosos que praticavam o ábaco, né? E o outro grupo de controle que não praticava. Mas esse é o instrumento principal que vocês utilizam? Isso, o ábaco, o ábaco ele é utilizado em todas as aulas, tá? E como nossa proposta é realmente tirar o cérebro da zona de conforto, as aulas são sempre variadas. Tá? A gente utiliza o ábaco com outra ferramenta associada. Mas o ábaco é a nossa principal ferramenta de trabalho, ela está presente em todas as aulas. Eu tive a oportunidade de ver, né, uma demonstração do trabalho de vocês, quando vocês participaram do programa Câmara Itinerante. Quer dizer, que existe uma série de jogos também, inclusive nós temos imagens aí, não tem, produção? Que são utilizados para colocar as pessoas para raciocinar mesmo, né? Isso, nosso objetivo é tirar o cérebro da zona de conforto. Então, a gente já consegue isso com o ábaco. E aí nós temos também apostilas de exercícios de raciocínio lógico, tá? E temos também o trabalho com os jogos pedagógicos. Porque os jogos, eles são muito ricos para a gente trabalhar a questão tanto do raciocínio lógico, como a questão das outras competências, né? Então, as competências socioemocionais, que é a questão do saber ganhar, saber perder, né? Tão importante quanto saber ganhar, é importante também saber perder, né? Então, isso a gente consegue trabalhar principalmente com as crianças, né, no momento dos jogos, e a questão da estratégia, que hoje em dia, assim, os jogos de tabuleiro, eles estão vindo assim realmente como uma demanda, um resgate, como uma forma de você trabalhar a questão estratégica. Né? Então, assim, é muito... Por isso que o Supera realmente é um curso muito completo. Me foge da memória agora o nome do prêmio Nobel que descobriu que o nosso cérebro é dividido em duas partes e que muitas vezes nós não utilizamos o raciocínio cognitivo. Me fugiu o nome agora. O homem ganhou o prêmio Nobel, e eu estava estudando isso recente, né, de que muitas vezes nós utilizamos apenas uma parte, né, do nosso cérebro, que um lado é mais utilizado para as emoções e o outro lado é mais utilizado para a questão das razões mesmo. Isso é visto, é treinado dentro do método do Supera? No método Supera, nós trabalhamos assim diversas habilidades. Tá? Então, nós trabalhamos as habilidades cognitivas, que é a questão do próprio conhecimento mesmo, né, do lado do raciocínio mais ágil, tem um raciocínio mais lógico, um pensamento mais criativo. Trabalhamos as competências socioemocionais, né? Então, inclusive, a gente trabalha essa questão, como eu falei, né, do saber ganhar, do saber perder, do respeito, né, ao próximo, e as competências éticas também. Né? Porque isso é muito trabalhado na questão dos jogos, porque assim, é muito bacana ganhar, mas ganhar sem trapacear, entendeu? Ganhar sabendo por que você ganhou, quer dizer, qual foi a estratégia utilizada. Então, todas essas habilidades são trabalhadas, assim, no Supera de uma forma, assim, global, de uma forma holística mesmo, a gente trabalha, né, com todas essas habilidades da pessoa. Pelo que eu vi lá na demonstração de vocês, os jogos de vocês nem tem como trapacear, né? Ou você raciocina ou você raciocina. Alguns jogos, há alguns jogos que são trabalhados em dupla, né, ou de forma coletiva. Então, nesse tipo de jogos é que a gente estimula mais essa questão, principalmente, né, como as crianças, essa questão assim, de como é bacana ganhar, né, desfrutar daquele momento da vitória, mas de uma forma ética, né, assim, você realmente não trapaceou, seguiu todas as regras de forma correta, realmente fazer a pessoa vibrar com aquela conquista que ela tem. Na prática, onde é que eu posso aplicar esses conhecimentos? Em tudo, tá? Então, como a gente brinca assim, quem tem cérebro tem que malhar o cérebro. Com as crianças, qual que é o ganho assim, objetivo, ganho concreto que a gente já visualiza? As crianças, hoje em dia, elas são muito expostas aos eletrônicos. Então, essa exposição acentuada dos eletrônicos faz com que as crianças elas percam o gosto pelos jogos de tabuleiro, que é onde a gente trabalha muito a questão da estratégia, né? Essa habilidade socioemocional de trabalhar com o outro, de ter um controle inibitório também, né? E com os adultos, enfim, com as crianças, além, né, desse trabalho, as crianças conseguem melhorar a concentração na escola.
Então, ela tem um ganho, né, de conteúdo, um ganho escolar, porque ela ficando concentrada, atenta por mais tempo, ela presta mais atenção na sala de aula. Então, acaba que ela consegue realmente, né, se destacar mais na escola. Com os adultos, né, adultos, são raras as pessoas hoje em dia que não reclamam, né, de alguma falha de memória, algum lapso, né, alguma questão de esquecimento. Então, o treino do ábaco habitual, ele vai estimular a atenção sustentada. Então, esse adulto também, ele vai ter uma melhoria nesse desempenho de estar mais atento, né, para as coisas que acontecem. E quando nós estamos mais atentos ao que acontece, a nossa memória é melhor. Né? Inclusive, a gente também dá algumas dicas, né, de técnicas de memorização, técnicas de resgate de informações. Né? Então, esse é um ganho, esse ganho dos adultos também é muito próximo ao ganho dos adolescentes, né, concurseiros, esse pessoal. E o pessoal, né, a nossa turma bacana, querida, dos 60+, ganha realmente, assim, né, em qualidade de vida. Porque é muito bacana envelhecer, mas envelhecer de uma forma saudável, assim, realmente, né, você tendo preservadas as suas memórias. Né? Então, assim, esse é o ganho do Supera. Você cuidar da sua memória, realmente prevenção, né, do Alzheimer, que é uma doença que está aí. Infelizmente, né, vitima muitas pessoas hoje em dia, por isso que a gente até tem, né, no mês de setembro, uma semana dedicada à conscientização do Alzheimer. E há comprovação científica de que o treino cerebral, a prática de atividades que estimulam o cérebro, essa prática, essa atividade, ela fortalece as conexões neurais. Né? Quanto mais você pensa, mais você faz o estímulo realmente do seu cérebro, fortalece as conexões neurais, e isso vai prevenir várias doenças degenerativas, né, do cérebro, dentre elas o Alzheimer. Tem pessoas, por exemplo, eles têm déficit de atenção. E tem pessoas que têm fuga de atenção. Por exemplo, quando você está lendo, né, a todo momento a sua atenção foge. Não é? E tem pessoas que têm uma memória fotográfica fantástica. Ela leu aquele texto ali, né, aquela leitura dinâmica só para fotografar realmente o texto, e depois ela volta lendo aquilo ali e guarda tudo. Tem, né, assimilação. Tem assimilação e tal. Quer dizer, e isso está relacionado ao cérebro mais treinado? Ao treino. Exatamente como você pontuou, ao treino. Tá? Na verdade, assim, até no mês de novembro, como a gente trabalha um tema por mês, assim, a aula do Supera é bem bacana, a gente estava verificando isso, que na verdade, assim, fisicamente, a não ser um caso de uma doença, uma patologia, mas fisicamente os cérebros das pessoas não têm diferença. O cérebro do homem, ele é um pouco mais pesado, o cérebro da mulher é um pouco mais leve, mas nem essa diferença de peso interfere em qualidade de inteligência. Na verdade, assim, o que torna a pessoa mais inteligente é a pessoa que treina mais. Tá? Então, assim, a pessoa que é mais treinada, ela é mais habilitada por isso, por causa do treino, especificamente. Quer dizer, tem gente que é preguiçosa, mas tem gente que tem um cérebro preguiçoso, né? Todo mundo precisa treinar o cérebro. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ler, mas eu tenho esse sério problema de fuga de atenção. Ou seja, eu terminei de ler um texto, eu percebo que eu tenho que voltar lá novamente, porque aquilo ali, quer dizer, a minha mente fugiu para outro lugar. Né? Apenas a falta de concentração. Né? Porque realmente quando a gente faz a leitura, em algum momento realmente a gente dispersa, aí realmente vai ficar difícil, né, chegar até o final daquele texto, daquela página. E aí é que entra o trabalho do ábaco. O ábaco, ele treina o seu cérebro a manter a atenção sustentada. Então, a pessoa que tem a atenção sustentada por mais tempo, ela vai criar uma melhoria de concentração. Ou seja, por exemplo, concurseiros, pessoa que está trabalhando, por exemplo, estudando para prestar um vestibular, é bem recomendado essa metodologia que você utiliza? Sim. Na verdade, no Supera a gente não trabalha conteúdo. Né? Então, assim, o conteúdo realmente tem que ser buscado nas vias próprias. Sim, vocês trabalham a forma de armazenar, de guardar. Porque você falou de uma coisa interessante aqui, que é o resgate de informação. Porque aquilo que nós lemos, aquilo que nós aprendemos, aquilo está aqui, né? Em algum lugar. Tanto é que quando você vai fazer uma prova, por exemplo, você fica o tempo todo rebuscando, ou buscando, ou rebuscando aquela informação que você sabe que está aqui. Há realmente condições de eu resgatar aquilo que eu armazenei, mas não sei onde está? Dá. E aí, o que é bacana? Que no Supera a gente, né, trabalha muito com isso. A memória. Como é que funciona a memória? Na verdade, a gente tem as fases da memória. E a fase do armazenamento é uma fase muito importante. Então, quando a gente né, vive em cima de determinada situação e a gente armazena corretamente, né, por meio de um gatilho, alguma coisa que vai tornar a evocação da memória mais rápida, mais ágil.
Né? Então, isso, né, esses gatilhos mentais, tanto de armazenamento quanto de evocação, eles auxiliam demais o vestibulando e o concurseiro especificamente. Se eu aprender uma coisa associado à outra, Sim. Fica fácil de Fica fácil de resgatar. resgatar isso que eu... Isso. Porque é interessante, né? Às vezes você está, né? Sua cabeça agora está tranquila e tal, e você se lembra de uma coisa, opa, peraí, isso aqui eu já vi, já sei. E é justamente isso, assim, as nossas memórias, elas são criadas a partir de fatos que nós vivenciamos. Então, por isso que a gente também sempre enfatiza isso no Supera. A gente precisa sempre estar exposto aos novos desafios, vivenciar situações novas. Porque quanto mais situações novas eu vivencio, mais coisas eu experimento, além de eu treinar o meu cérebro realmente, eu vou criando, né, um acervo de informações para quando eu tiver determinada situação que eu tenho que criar um cenário, um mapa de resgate, eu tenho isso mais fácil. Porque uma coisa é você decorar, né? Você decorar é uma coisa, a sua memória curta, você, decorei isso aqui para fazer uma prova amanhã. Mas aí eu quero saber se aquela informação está armazenada, se ela está guardada, e onde ela está, né? Então, é para isso que é bacana, realmente, assim, esses gatilhos, né, de associação, para você poder fazer o resgate, né, a evocação dessa memória, dessa informação. E qual que é o público-alvo da Supera? Bom, o público-alvo do Supera é todo mundo que tem cérebro, tá? Tem cérebro, tem que malhar o cérebro, como a gente brinca. Da idade? Isso. O que acontece? Com a idade, a gente recomenda a partir do primeiro ano escolar. Por quê? É um momento em que a criança, ela tem muito clara a quantidade e o símbolo, essa relação de quantidade de símbolo. E como o ábaco é a nossa principal ferramenta de trabalho, então hoje, no Supera de Itumbiara, a gente oferece o curso de ginástica para o cérebro a partir, né, do primeiro ano escolar, tá? Há outros cursos no Supera, inclusive em outras unidades, que são realmente assim, a partir já da tenra idade, a criança já pode começar a ir para o Supera. Mas em Itumbiara, a gente atende a partir do primeiro ano escolar. Muito bem. Nós exibimos todas as imagens que a Alessandra nos trouxe, todas as imagens dos joguinhos, né, que são... Cadê? Me dê... Aí. São alunos, né, em sala. São alunos em sala que estão trabalhando o raciocínio, né? Esse exercício é o do Tangram, que apareceu ali. Ou seja, aquelas figuras ali, ela tem uma maneira de juntá-las que elas vão formar um retângulo, né? Isso. O Tangram, na verdade, ele consegue formar mais de 2.500 figuras. Então, ele é muito versátil. Ali, naquele exercício, os alunos estão trabalhando na montagem de um quadrado, utilizando 5 peças. Então, assim... aquele é o exercício que eles estão utilizando. Esse exercício exercita muito a questão da habilidade visoespacial, né, que é uma das habilidades que vai declinando, né, com o passar do tempo. Cadê? Tem mais imagens, produção? Isso, esse é um ambiente, né, da nossa unidade. Então, a gente tem ali, né, logo na recepção, uma sala interativa, uma mesa interativa de jogos, né, onde os nossos alunos podem já vivenciar esse momento de jogos antes da aula. Temos o painel ali com todas as nossas informações. Ou seja, volta para mim, por gentileza, produção. Isso ali tem vários joguinhos, né? Isso. Ali, por exemplo, tem aquele jogo da velha, né? Que é tipo um jogo da velha. Tipo um jogo da velha, aquele isso. tabuleirozinho que está mais exposto ali. O Quer dizer, tem uma cinza, né? série de joguinhos. Com o treinamento do cérebro, é possível eu voltar nessa sala aí depois, né? De passar por uma aula e conseguir de maneira mais fácil resolver aquelas questões ali? Sim, porque que nem aquele jogo, né, que você se reportou, que é similar ao jogo da velha, mas de uma forma 3D, digamos assim, ele trabalha a questão tanto da habilidade visoespacial como da estratégia. Então, quanto mais você treina a sua estratégia, melhor você vai se tornando, né, naquele desafio. Entendi. Você vai realmente assim, adquirindo, né, experiência e expertise naquele desafio. Entendi. Então, aquele ele está jogando a estratégia. Tem o outro, a moça do lado, está jogando o desafio da parede colorida. Então, ela precisa, o desafio, ela montar aquela parede de forma que as cores não se encontrem. Então, também trabalha, né, a questão da habilidade visoespacial. Entendi. Né, também da estratégia, né, de você verificar quais peças são colocadas em primeiro lugar. E o jogo, aquele tabuleirinho preto, com as bolas brancas e pretas, é um jogo em dupla. Né, que aquela dupla está jogando, é um jogo também
De estratégia, basicamente de estratégia. Ele chama Balona, é um jogo muito interessante, já mais para um público adulto. Quer dizer, para quem chegou ali, aquilo ali é um bicho de 7 cabeças. Isso! Mas conforme a gente explica as regras, né? Então, assim, e é bacana porque o jogar é muito divertido, né? Sim, claro. Jogar é uma brincadeira com um fundo, assim, técnico, realmente, assim, de você estimular as habilidades. Claro. Então as pessoas chegam, ficam assustadas, mas elas descobrem o gosto mesmo, e aquilo né? Ali não é como um jogo de cartas que você pode blefar, pode trapacear, quer dizer... Como você mesmo comentou, não tem como trapacear. Não tem como trapacear. E onde fica o Instituto? O Supera está localizado no Alto da Boa Vista, tá? Nós estamos na Avenida Paranoá, número 60, perto dali, paralelo com a Avenida Beira Rio, no próximo quarteirão depois do Capim de Ouro. Sim, na Rua Paranoá. Isso. Né, fácil de localizar, uma rua muito, muito conhecida. Atendimento? Das 8, né, até as 20 horas. Das 8 da manhã até as 8 da noite. Isso. E os encontros, eles são diários, são semanais? Como é que funciona? Os encontros acontecem de forma semanal, tá? Então, nós temos uma aula por semana com duração de 2 horas, né? E aí, nesse momento, realmente o aluno ele vai trabalhar o ábaco associado, né, com outra ferramenta. As turmas são diferenciadas por perfil. Tá? Então, a gente trabalha com uma turma infantil, a turma dos adolescentes, adultos e o pessoal de 60 a mais. Tá? Então, inclusive, também é bacana falar que todo o material do Supera ele tem aprovação da Associação Brasileira de Gerontologia, tá? Que é a associação que cuida realmente, né, do trabalho com os idosos. E, né, após a nossa comprovação científica da eficácia do nosso trabalho, então a gente conquistou esse selo. Todo o material do Supera é passado para aprovação dessa associação. Quem ficou curioso, né, e quer conhecer um pouquinho mais, pode fazer uma visita, né? O Supera também, a exemplo, né, de outros locais, oferece assim, faça uma aula experimental. Oferecemos. Né, a pessoa vai lá, conhece o Supera, conhece a escola, e aí vem fazer uma aula cortesia com a gente para poder, né, conhecer a metodologia, e é muito interessante. Principalmente você, né, que tem em casa seu filho com essa dificuldade realmente de aprendizado, né, esse déficit de atenção, porque nada mais é realmente do que aquele cérebro preguiçoso, né? Criança, de repente, ele está lendo aqui, daqui a pouquinho a cabeça dele está lá no videogame, no joguinho de celular, alguma coisa assim. Aí tem que trazer de volta, tem que treinar muito mesmo, né? Tá bom. Alessandra, obrigado, viu? Eu que agradeço imensamente a oportunidade, né, de estar divulgando para as pessoas conhecer o Supera, porque realmente o Supera é algo que transforma a vida das pessoas, tá? Propicia realmente qualidade de vida, melhoria de desempenho, melhoria da autoestima. Então, assim, é um prazer estar levando para as pessoas o Supera. O melhor de tudo, né? Você realmente ter ser dono de si, né? Porque tem pessoas que não conseguem ser donas de si. Porque elas não conseguem raciocinar sozinhas, elas não conseguem pensar sozinhas. Porque, às vezes, a gente costuma dizer, viu, Alessandra, que tem gente que nasceu para mandar e tem gente que nasceu para ser mandado. Eu não concordo com isso. Eu acho que todo mundo nasceu para ter iniciativa, para ser dono de si, para pensar, né? Porque as pessoas que têm preguiça de pensar realmente são mandadas pelas que não têm. Basta ter estímulo, a pessoa realmente precisa ser estimulada, né? E o primeiro estímulo é ela própria, né, enxergar realmente assim, os desafios que ela tem, né, para superar, e ela própria buscar as ferramentas para superar esses desafios. Muito bem, por isso que tem muita gente que vai atrás e tem gente que fica arrumando desculpa, né? Agora não tem desculpa mais. Se você quiser conhecer lá na Rua Paranoá, né, é o primeiro quarteirão após o Espaço Arraial ali, não é isso? Isso mesmo. Tá facinho de encontrar, gente, das 8 da manhã às 8 da noite, são 2 encontros semanais e são coisas assim que podem mudar realmente a sua vida. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito bem, vamos para o intervalo, para o apoio cultural. Não saia daí, porque tem muitas informações, tem muita coisa para você ainda no nosso programa de hoje. Eu volto já já.